A paz do Senhor, mais uma vez aqui esse irmão que vos fala, Osiel Dias. Como é que está você? Tá bem? Estamos mais uma vez aqui em mais um vídeo para estudarmos um pouco sobre algumas curiosidades da Bíblia Sagrada, esse livro magnífico. E hoje iremos estudar um pouco sobre o Jardim do Éden, um pouco sobre o dilúvio, a Mesopotâmia, a Pangeia. Você sabia que antes do dilúvio todos os animais e os seres humanos eram vegetarianos? Você sabia que antes do dilúvio só existia um continente no planeta Terra? Essas e muitas outras curiosidades nós iremos decorrer um pouco aqui neste meu vídeo. Amém? Aqui quem vos fala, neste canal Osiel Biblista, pedindo desde já, caso você ainda não seja inscrito, para você me ajudar neste projeto de propagar o ensino da Palavra de Deus. Você se inscrevendo, compartilhando para demais pessoas aí nos grupos da sua família, da sua igreja, seus amigos, irmãos em Cristo. E se você gostar, lá no finalzinho, você deixa seu joinha, deixa seu like e também não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, pois eu farei questão de estar lendo e respondendo todos os seus comentários. Amém? Deus abençoe você. Vamos direto ao nosso estudo. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje, que eu quero trazer uma observação aqui, sobre o Jardim do Éden, a sua localização. Onde ficaria hoje o Jardim do Éden? Qual localização ele se encontraria caso ainda existisse? A primeira coisa que a gente tem que entender, que a Bíblia diz que no local onde existia esse jardim, neste local chamado Éden, existia 4 rios. São eles o rio Pison, o rio Gion, o rio Eufrates e o rio Tigres, que também é conhecido como Hiddekel, mas para ficar mais fácil de conhecimento de todos, a gente vai ficar chamando apenas de rio Tigres. Então, o rio Pison, o rio Gion, o rio Eufrates e o rio Tigres são 4 rios que lá em Gênesis capítulo 2, ali no versículo 11, versículo 13, versículo 14, fala que eles cortavam esse jardim, ou seja, ele passava ali por dentro, abrindo os seus braços e regando toda a terra. Porém, hoje, se a gente for olhar no mapa, se você entrar no Google e ver onde estão localizados o rio Tigres e o rio Eufrates, como você pode até observar aqui neste mapa que eu estou te mostrando, observe lá em cima está o rio Tigres, na parte de baixo está o rio Eufrates, e aí no meio tem essa região, essa porção de terra chamada de Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. E é exatamente nesse local aí, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, que hoje se localiza o Iraque. Então, só para a gente ter uma ideia ali, naquelas localizações do Iraque, o Irã, a Síria, era onde hoje seria localizado o Jardim do Éden. Porém, claro, ele não existe mais. Então, não sei se você observou, mas no mapa não aparece o rio Pison e o rio Gion. Por quê? Só aparecem o rio Tigres e o rio Eufrates. O rio Pison e o rio Gion, eles não existem mais. Eles foram destruídos, vamos dizer assim no popular, no acontecimento do dilúvio. No dilúvio houve uma grande mudança, uma grande catástrofe na geografia do planeta Terra. Dentre essas grandes mudanças foi a inexistência, a destruição, a extinção destes 2 rios chamados Pison e rio Gion. Por isso que hoje é praticamente impossível localizar o local exato de onde estaria o rio Tigres, ou melhor, onde estaria o Jardim do Éden, porque o rio Tigres e o rio Eufrates, eles ainda existem. Porém, o rio Pison e o rio Gion não existem mais. Então fica ali um pouco dificultoso, porque a Bíblia diz que esses 4 rios regavam o Jardim do Éden. Mas a gente sabe que fica nessa localização aí, que era chamada antigamente de Mesopotâmia, que é onde está o Iraque hoje,
porque assim chamado de Mesopotâmia, por ser terra que fica entre esses dois rios. Porém, com essa grande mudança, não existe mais a localização exata do Éden. Irmão Osiel, e como houve essa mudança? Como houve essa destruição, essa extinção desses dois rios? Isso ocorreu no dilúvio. E, aliás, antes de falar um pouco do dilúvio, eu quero destacar para você que a Bíblia diz que não chovia na terra antes do dilúvio. Você sabia disso? Está lá em Gênesis 2, versículo 6, que diz que apenas um vapor da terra e das nuvens regava toda a vegetação da terra, toda planta, toda árvore, os rios, animais que precisavam beber, todos eles eram regados por este vapor. Não existia chuva antes do dilúvio. O dilúvio foi a primeira chuva que caiu sobre a terra. E aí, quando veio esse dilúvio, que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras entraram na arca para se proteger ali, juntamente com todos os animais que eles levaram ali para dentro para guardar. Quando veio o dilúvio, a Bíblia diz bem claro que tanto caía chuva dos céus, como também os grandes abismos da terra se romperam, eles se arrebentaram, se abriram, e as águas também saíam de debaixo da terra. Por isso que ela encheu todo o planeta Terra de água, cobrindo toda planta, onde existia terra, onde existia animais, onde existia montanhas, tudo foi coberto. Então, nesse abrir do abismo para sair água, para encher a terra na ocasião do dilúvio, foi que aconteceu essa destruição do rio Gion e do rio Pison, porque houve uma grande mudança, como eu já disse, na geografia da terra. E antes do dilúvio, a terra só era feita de um continente, só existia um bloco de terra, onde viviam ali os animais, onde estavam as plantas, Adão e Eva e sua família, e até no decorrer do dilúvio a terra era feita por um continente só. A ciência costuma chamar esse continente de Pangeia. Você já ouviu nessa palavra? Você ouviu falar essa palavra? Você pode até perguntar a qualquer professor de geografia o que é o Pangeia. Ou você pode entrar no Google e pesquisar, coloque lá Pangeia, que você vai ver a ciência mostrando a Terra em um continente só, como eu quero mostrar aqui nessa ilustração. Veja, a gente não sabe se era exatamente como está sendo aqui ilustrado, mas eles tentam mostrar aí como seria o planeta Terra com um continente só. Então você observa que a própria ciência confirma isso. E como eu posso ver isso na Bíblia, irmão Osiel? Observe lá em Gênesis 1 e 9, eu vou até ler aqui para vocês, Gênesis 1, versículos 9 e 10, que diz: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Observa que a Terra, quando ela foi criada, na realidade era um planeta água. Hoje a gente costuma chamar planeta Terra, mas era um planeta água. E aí Deus fez subir do fundo das águas essa porção seca que a gente chama de terra, que naquela época era apenas um continente, o continente que posteriormente a ciência veio chamar de Pangeia. Observe no finalzinho do versículo 9 que diz, a ordem de Deus dizendo, e apareça a porção seca, né, de terra. Não disse as porções ou os continentes, tal, não. A Bíblia diz que Deus fez subir da água uma porção seca de terra. No versículo 10 continuando diz, e chamou Deus a porção seca de terra. Então quando Deus criou o planeta, ele era apenas um globo de água, era um planeta água. Depois Deus deu a ordem e o continente, esse continente chamado Pangeia, subiu ali da água e ficou ali como um continente só. Outro versículo bem fácil para você entender essa questão do planeta água, depois de ter surgido a terra dele,
esse único continente chamado Pangeia, você encontra lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim, ó: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Observe o finalzinho do versículo. Ele diz que desde a antiguidade já existiam os céus e a terra, vírgula, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então, antigamente existia esse único continente, chamado Pangeia, e aí quando veio o dilúvio, que os abismos da terra se romperam para continuar subindo mais água ainda pelaquela porção seca ali, aquele único continente, como você pode acompanhar no livro de Gênesis, no capítulo 7 e versículo 11, no acontecer do abrir desses continentes, foi que houve essa separação desse único continente chamado Pangeia. Essa terra foi se expandindo sobre a água até chegar a essa imagem que nós temos hoje do planeta Terra, com vários continentes ali divididos, com grandes porções de água, mares e oceanos, entre uma parte seca e outra, entre um continente e outro. Essa divisão, a ciência chama, ou a geografia também chama de placas tectônicas. Você pode estudar sobre as placas tectônicas, elas estão em movimento até hoje. Você sabia que os continentes estão em movimento, em expansão, se distanciando cada vez mais um do outro até hoje? Observe que a ciência só confirma aquilo que já está escrito na Bíblia. Veja em Gênesis 7 e versículo 11 que diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo. Se romperam todas as fontes do grande abismo. Então Deus ali, ele abriu aquele abismo ali por debaixo da terra, por debaixo da água, para que subisse mais água ainda para cobrir todo aquele continente. Então, vamos dizer assim no popular, essas rachaduras, essa divisão, foi que fez essa divisão deste continente único chamado Pangeia, e dividindo assim em várias partes, como você conhece hoje no planeta Terra. Outra observação que eu quero fazer é que antes do dilúvio, você sabia que todos os animais, inclusive o ser humano, eles eram vegetarianos? Sim, não existia um animal na terra que comia carne, não existia nenhum carnívoro. Deus fez o homem, a mulher e todos os animais herbívoros. Somente depois, e a gente vai já ver quando ocorreu isso, foi que o ser humano e alguns animais passaram a ser carnívoros. Mas desde a criação do mundo, desde a criação do homem, desde a época do Jardim do Éden, até o dilúvio, todos os animais e os seres humanos eram herbívoros, todos só comiam plantas. Vamos começar a conferir isso no livro de Gênesis. Caso você queira acompanhar, você pode abrir aí no capítulo 1, versículo 29 e 30, que diz: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva. Deus está falando para os seres humanos: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há bom fruto, árvore de fruto, que dá semente, ser-vos-á para alimento. Veja, Deus está dizendo que toda erva e toda árvore que dá fruto, ser-vos-á para alimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para seu alimento. E assim foi. Observe que Deus deu essa ordem para os seres humanos e também disse que todos os animais, todos os seres viventes, aves dos céus, todo réptil, todo animal que se rastejava na terra, que andava sobre a face da terra, a Bíblia diz que Deus deu para eles toda a vegetação, toda árvore e toda planta. Então todos eles eram herbívoros, eles não comiam animais.
nem os seres humanos comiam animais e nem os animais comiam outros animais e também o próprio ser humano, sendo assim carnívoro. Eles não podiam ser apenas herbívoro. Apenas depois do dilúvio, quando a arca baixou ali, que Noé saiu ali com sua família, dali para frente foi que Deus deu a ordem que eles poderiam se alimentar dos animais. E Deus também colocou esse sentido nos animais que poderiam também ser carnívoros. Vamos observar isso ainda em Gênesis, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3, para a gente entender. Observe, Gênesis 9, do versículo 1 ao versículo 3. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e encheis a terra. Isso foi depois que eles saíram da arca. Versículo 2: e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra. Veja, Deus estava colocando um pavor, um temor nos animais com relação aos seres humanos, porque dali para frente seria permitido os homens comerem animais. Então, para os animais se defenderem, Deus colocou esse pavor neles. Antes do dilúvio, os animais eles viviam ali em harmonia, em comunhão com todos os seres humanos e os animais entre si, sem haver medo, sem haver esse medo que existe hoje, porque não existia carnívoros na terra. Então eles não precisavam ter medo uns do outro, porque todos se alimentavam apenas da erva. Dali por diante Deus colocou aquele pavor nos animais com relação aos seres humanos para que eles pudessem se defender. No versículo 3 diz: tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Veja, lá no início, Deus disse que toda erva, toda planta seria mantimento para os homens e os animais. Aqui ele já está dizendo que todos os animais serão mantimento para os seres humanos e também para outros animais, a partir daquele momento ainda. No finalzinho do versículo diz: como eu tinha vos dado a erva, agora ele está dando os animais. Então, os animais carnívoros e o próprio ser humano que come carne, isso só veio do dilúvio para cá. Do dilúvio para trás, só existia herbívoros e não existia esse medo, esse pavor entre os animais. Até porque eles não tinham de que estar se defendendo, porque eles não tinham predadores, porque todos só se alimentavam de ervas. É por isso que lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, falando ali sobre o reino milenial, a partir do versículo 6, eu vou até ler aqui um pouco para vocês, Isaías 11, do versículo 6, fala que o boi irá pastar com o leão. Como assim o boi irá pastar com o leão? Né? Leão, ele não é carnívoro? Como assim ele vai pastar com o boi? Porque antes do dilúvio era assim que acontecia. Tanto não existia medo entre o lobo e o cordeiro, entre o boi e o leão, como também eles não tinham do que se defender, porque todos eram herbívoros. E aqui está falando do milênio. Deus vai restaurar a terra, vai restaurar a natureza e tudo vai voltar a ser como era antes. Ali, vamos observar aqui, Isaías 11, versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro. Onde já se viu o lobo viver ao lado de cordeiro? E o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos. Isso não se vê hoje, porque os carnívoros atacam os outros animais. E um menino pequeno os guiará. Isso aqui está falando do milênio. Veja, a vaca e a ursa pastarão juntas. Tanto o urso, ele ataca uma vaca para comer, como também o urso, ele não é herbívoro. E aqui está dizendo, ó, a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. Veja, o leão comerá palha com o boi. Leão é carnívoro. Como assim ele vai comer palha com o boi? Repito, porque até antes do dilúvio, todos os animais eram herbívoros. Quando Deus deu essa ordem para que os seres humanos pudessem, dali para frente, comer animais, e também alguns animais se alimentarem de outros, então
alguns passaram a ser carnívoros e Deus colocou esse pavor nos animais para que eles se defendam dos seres humanos. Isso irá voltar, ou seja, será restaurado no milênio. Por isso que algumas pessoas lêem essas passagens aqui e não entendem, porque aqui está falando do milênio, quando toda a natureza será restaurada. Amém? Essas eram as curiosidades que eu queria falar sobre hoje, ali sobre o Jardim do Éden, algumas coisas sobre o dilúvio, sobre o Pangeia, sobre a Mesopotâmia e sobre essa questão do animal e do ser humano ser vegetariano antes do dilúvio e também de não existir chuva até que o dilúvio veio, que foi a primeira chuva da face da terra. Amém? Espero ter ajudado você aqui nesse vídeo de alguma curiosidade ou com outra, qualquer coisa, faça seu comentário. Se inscreva no meu canal, me ajude, compartilhe esse vídeo com demais pessoas e Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Criador nos permitir. Amém? Fique com Deus, glória a Jesus.